IPB. Nesse mês de outubro, se é lembrado por muitas igrejas, mas muitas igrejas mesmo, se é lembrado de um movimento religioso que aconteceu há um bom tempo atrás. E o nome do movimento religioso é Reforma Protestante. Até 1517, havia uma igreja católica romana, que durante muito tempo só tinha acontecido uma divisão, que foi entre a igreja católica romana e a igreja ortodoxa, lá no ano de 1054. Fora esta divisão, apenas em 1517 é que surgiu um movimento a partir de Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica agustiniano, professor, e ele começou a questionar algumas práticas muito estranhas presentes na Igreja Católica Romana. E dentre essas práticas muito estranhas, teve uma que se destacou por causa daquilo que estava se espalhando em toda a Alemanha. Martinho Lutero, ele, como um monge da Igreja Católica Romana, ele queria uma mudança. E ele escreveu 95 teses pequenas e fixou na parede, na porta da igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha. E ao fixar essas 95 teses para chamar pessoas para se discutir e ouvir aquilo que era necessário de ter mudança, Lutero não tinha ideia do que iria acontecer, mas aconteceu uma grande mudança, não somente ali com ele, mas se espalhou por toda a Europa. Lutero, dentre as 95 teses, ele colocou uma das teses questionando as indulgências que estavam sendo vendidas em toda a Alemanha. E o que seria a indulgência? As indulgências eram documentos que eram dados às pessoas, assinada por um representante do Papa, na época um tal de Tetzel, que aquele documento garantia quem pagasse por ele perdão de pecados. E esse documento era vendido, esse perdão de pecados com documento, papel assinado, era vendido com um propósito: a construção da igreja em Roma, de uma igreja em Roma, a igreja de São Pedro em Roma. Para terminar a igreja, faltou dinheiro e as indulgências começaram a ser vendidas. Então, caso alguém tivesse um parente, por exemplo, que morreu e a pessoa tinha dúvida se ela tinha ido para o céu, ela poderia pagar, receber um documento de um representante do Papa, e o perdão desta pessoa estava garantido e a pessoa iria para o céu.
Só que não somente para quem já tinha morrido, para que as pessoas que estavam vivas também. Quem quisesse ter perdão de pecado, bastava também pagar e ter o documento, que o nome do documento seria as indulgências. Indulgência. Pois bem, das 95 teses, Lutero questionou a indulgência. Por exemplo, deu problema. Porque Lutero queria uma reforma na igreja e tocou em alguns pontos muito sensíveis. Algumas pessoas estavam já indignadas com a Igreja Católica na época, alguns homens que pagavam impostos, outros que estavam muito indignadas com o peso, com o fardo da aliança entre a igreja e o Estado lá na Alemanha. E o tempo foi passando e Lutero começou a ser perseguido. E chamaram ele para justificar. Lutero, vem cá, meu filho. Que conversa é essa que você colocou lá na igreja, na porta da igreja? Vamos deixar isso de lado? Sim, mas eu queria mostrar que está errado. E aí começou a argumentação. Lutero não se retratou. Além de não se retratar, Lutero começou a bater mais firme ainda, a caneta começou a ficar mais pesada, e aí houve um rompimento de Lutero individualmente, e alguns dos líderes das regiões, arcebispos e bispos, que estavam indignados por não terem conseguido alguns títulos para si, começaram a se revoltar contra a Igreja Católica. Só que a questão era, Lutero começou a ter acesso à palavra do Senhor, e ele começou a ensinar a palavra do Senhor, e as pessoas começaram a conhecer por Lutero muitos e muitos ensinamentos da palavra. E o conhecimento da palavra liberta, transforma. Lutero foi expulso da Igreja Católica, tentaram pegar ele, fazer uma cilada, livraram ele, e Lutero começou a ensinar. Surgiram outras pessoas estudando as Escrituras, e começou a se espalhar aquilo que nós chamamos da Reforma Protestante. Se espalhou de tal forma que muitos países daquela região na Europa começaram a romper com a Igreja Católica, porque a palavra do Senhor começou a trazer luz para o povo, e as pessoas começaram a ter o conhecimento de verdades ocultas até aquele momento, e que vieram à tona, trazendo vida, culto, adoração, o entendimento de quem é o Senhor, da sua vontade. O texto que nós lemos, ele fala de uma verdade que foi fundamento, eu posso apontar, eu gostaria de apontar, foi coluna da Reforma Protestante, como essa aqui está, desse arco. E que verdade é esta? A verdade de que a Bíblia revela a centralidade da salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da palavra do Senhor, da igreja do Senhor. O que Cristo fez na cruz, a sua salvação promovida em favor do seu povo, é a coluna da igreja, sob qual a igreja está edificada. A história das Escrituras é a história do sacrifício de Cristo para trazer perdão, salvação, transformação à vida do seu povo. E esta verdade estava longe dos olhos.
Longe dos olhos, a igreja não via, não lia, mas Lutero, junto com outros, promoveram a tradução das Escrituras. Ninguém da Alemanha tinha a Bíblia traduzida para o seu idioma. Apenas quem estava no mosteiro, os estudiosos, tinham acesso. Agora, com a Bíblia de volta ao seu povo, à igreja, a verdade fundamental e central foi pregada. E qual é a verdade central? É que o texto nos diz que não existe nenhum outro nome, em ninguém há salvação a não ser em Jesus Cristo. A partir dessa ideia central das Escrituras, a reforma cresceu, se espalhou. Muitos temas vieram com o somente Cristo, o somente a Escritura, o somente a fé, somente a graça, somente a Deus toda a glória, que foi pregado hoje de manhã. Só a Deus toda a glória. E quando a gente olha para esta verdade, nós perguntamos a nós mesmos: por que o tema somente Cristo é fundamental na vida da igreja? O tema e o alicerce da igreja é somente Cristo, porque Cristo, ele veio como enviado do Senhor nosso Deus para cumprir um ministério em favor da igreja. E esse ministério, ele é dividido em 3 ministérios. E qual é o ministério de Cristo? Jesus Cristo, ele veio como o sacerdote que conduz o seu povo a Deus, e ele se sacrificou para cumprir esse ministério. Jesus Cristo, ele veio para ser o profeta do seu povo, da igreja de Cristo. E Jesus Cristo, ele veio para ser, e porque ele era o rei do seu povo. Sim, Jesus Cristo como rei, como profeta e como sacerdote foi enviado por Deus. E isto veio à tona, e o tema somente Cristo, ou em latim que eles usaram, solo Christus, se tornou o fundamento das igrejas da Reforma Protestante. As igrejas que começaram a surgir a partir de 1517, as igrejas protestantes e evangélicas, elas tinham como fundamento a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como rei, nos é apresentado em vários textos da palavra do Senhor. Mas eu gostaria de apresentar Mateus capítulo 28, versículo 18. Estão lembrados desse conhecido texto? Quando o Senhor Jesus, ele nos diz: toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18 nos diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo, ele reina, ele é o rei do seu povo, ele é o rei de tudo que existe. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 28, versículo 18, nós somos chamados a descansar nas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo, porque nos céus e na terra existe um que governa, é o Senhor nosso Jesus Cristo. Cristo, ele é apresentado
como o Senhor, não somente aqui. Permita-me ler para os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, quando dá a argumentação de Pedro ao falar sobre Jesus. O texto nos diz assim, Atos 2, diz assim, Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A este a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando nós olhamos para o cumprimento das profecias, nós entendemos perfeitamente o porquê a reforma protestante lançou o fundamento de que Jesus Cristo, ele era aquele que havia de vir com toda a autoridade. Em Isaías, no capítulo número 9, permita-me ler para você, querido irmão, a profecia que nos diz daquele que havia de vir. Diz assim, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o seu trono e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O cumprimento desta profecia é citado lá em Lucas, no capítulo 2. Um dia, querido irmão, Jesus estava andando com alguns discípulos no caminho de uma aldeia chamada Emaús, lá em Lucas capítulo 24. E você sabia que Jesus ele começou a explicar a Bíblia para 2 discípulos, e explicando as Escrituras, ele aplicou a ele mesmo o cumprimento das profecias? Permita-me, pois, ler para você, querido irmão, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 24, que diz assim: os discípulos falando para Jesus: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Jesus se virou para os discípulos e disse assim, e ele lhes disse: ó nécio e tardos de coração, para crer em tudo os que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Aí o versículo 27 diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus Cristo, ele não abriu mão de ser o centro da palavra do Senhor. Ele nunca abriu mão de ser rei. Ele nunca abriu mão de ser o centro daquilo que Deus tinha
para o seu povo. Ele até explicou aqueles dois abençoados discípulos. Que bendita aula, que aula magna foi essa! Ele explicar sobre ele mesmo a partir das Escrituras. Ele dizer que tem toda a autoridade. Os seus discípulos anunciarem que ele era o Senhor e Cristo. Jesus Cristo é apresentado como Rei, como sendo o centro da história, anunciada por Deus. Jesus Cristo, ele é apresentado como Rei em muitos outros textos, mas permita-me caminhar na mensagem desta noite. Jesus Cristo, ele é o único estabelecido por Deus, porque ele é Rei do seu povo, mas também, em segundo lugar, porque ele foi estabelecido por Deus para ser o profeta de Deus em favor do seu povo. Agora eu quero pedir gentilmente, você que trouxe a Bíblia, abra a palavra do Senhor em João, capítulo 5, no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 20 ao 24, ao 26. Jesus Cristo foi levantado por Deus não somente para ser o Rei e o centro da história, mas para ser o profeta que revela, anuncia quem é ou qual é a vontade do Senhor e quem é Deus. João capítulo 5, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho, João 5:20, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por favor, volte seus olhos para o versículo número 24. Diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Querido irmão, querido amigo que nos visita, Jesus Cristo disse que aquele que escuta o que ele diz tem a vida eterna. Aquele que escuta a sua palavra e crê em Deus tem a vida eterna. E escutar não é apenas ouvir, é escutar
Ouvir é entender, é aceitar, é crer. Jesus Cristo, ele não abriu mão de ser quem Deus fez ele, aquele que tem as palavras de vida eterna para o seu povo. Jesus Cristo não é apenas o rei, ele é o único que com a sua palavra ele dá a vida eterna. Nós olhamos para essa verdade e começamos a entender o porquê o tema somente Cristo abalou toda a Europa. Nós olhamos para esse versículo e nós começamos a entender porque somente Cristo se tornou uma coluna de todas as igrejas. Porque a igreja naquela época dizia que não havia salvação fora da igreja. E o que nós vemos é Cristo dizendo que Ele dá a salvação porque Ele tem a palavra. O fundamento das igrejas que surgiram na Reforma Protestante era a palavra. Não era a autoridade do Papa, não era a autoridade da igreja, não era nenhuma instituição e ninguém poderia dar a vida eterna, a não ser aquele que tinha a palavra que dá a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Percebem porque o tema somente Cristo é a coluna sobre qual a igreja é sustentada? Porque a palavra de Cristo é aquela palavra que traz a salvação, a vida eterna ao seu povo. E isso estava escondido da igreja. E isto não era anunciado. Mas permita-me caminhar para o tema somente Cristo. Além de Cristo ser o Rei, o centro da história das Escrituras, além de Cristo ser o Rei, de ter toda a autoridade sobre os céus e a terra, Cristo é o profeta que tem a palavra, mas Cristo é aquele que foi estabelecido por Deus como sendo o único que com o seu sacrifício conduz o seu povo à salvação. Ele é o sacerdote que conduz o povo a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 10. Mas pastor, eu gosto tanto quando o senhor apenas fica falando, eu não gosto muito de abrir a Bíblia. Vai vir o tema aí, somente a Escritura, viu meu irmão? Segure no dia do somente a Escritura. Hoje de manhã, somente a Deus toda a glória. Hoje, somente Cristo. Quando vier somente a Escritura, você se segura, porque vai vir palavra. Abra em Hebreus, capítulo 10, versículo 10 a 14. Mas pastor, mas é bom quando só o senhor abre. Eu não gosto muito não de abrir. Tenha apreço pela palavra, tenha apreço pelas Escrituras, porque ela é a palavra de Cristo ao seu favor. Mas queremos partir para o ministério de Cristo estabelecido por Deus. Cristo como sacerdote. Hebreus capítulo 10. Não, pastor, quando for somente a Escritura, o senhor me avise, que eu já estou vendo que o senhor vai pegar na orelha da gente com força. Não vai ser eu não, vai ser um amigo nosso que estará trazendo somente a Escritura. Mas vou arrumar um tempozinho aí na agenda desse mês, viu? Somente a Escritura. Hebreus capítulo 10. Por enquanto, somente Cristo, e somente a Deus toda a glória. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10.
Versículo 10 na minha versão começa assim, Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Veja, por favor, no versículo agora 14. Com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são sacrificados. E no versículo número 12, havendo este oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Queridos irmãos, finalizando a mensagem desta noite, eu quero lhes apresentar o último ofício de Cristo como sendo o fundamento da igreja do Senhor. Jesus Cristo, ele é tratado como o sumo sacerdote, o grande sacerdote estabelecido por Deus. E qual era a função de um sacerdote no Antigo Testamento? Um sacerdote, ele intermediava, era aquele levantado por Deus para ser o mediador entre o povo e Deus. E o que o sacerdote fazia? Uma das funções do sacerdote era receber os sacrifícios das pessoas que queriam trazer e que eram orientadas a trazer sacrifícios para Deus, para perdão de pecado. Deus estabeleceu um sistema de sacrifício de animais para se ter perdão de pecado. Quando alguém cometia alguns tipos de pecados, eles traziam para junto do sacerdote um animal, onde aquele animal o sacerdote punha a mão e era sacrificado aquele animal, e o sangue derramado daquele animal era o sacrifício de perdão, e partes daquele animal eram colocados em uma bacia de bronze enorme, e o fogo que consumia partes daquele animal subiam, queimando a fumaça, queimando aquele sacrifício, subia diante do Senhor Deus como um aroma suave de perdão. Por exemplo, aquele que merecia ser punido pelo pecado era o ofertante. Quem trazia a oferta merecia ser sacrificado pelo pecado, mas Deus estabeleceu que aquele que trazia o animal era perdoado, mas alguém tinha que derramar sangue pelo pecado, e este alguém era a oferta, era o animal, não era uma pessoa. Deus estabeleceu perdão através de sacrifício. Deus estabeleceu até sacrifícios de gratidão, que seriam até comidas. A questão é que, quando Deus envia Jesus, Ele envia Jesus para ser sacrificado em favor do seu povo. Foi cessado a forma ritual de se ter perdão através de sacrifício e pela mediação de um sacerdote. Deus
providenciou o sacerdote que conduz o povo a Ele. Mas Deus trouxe a oferta pelo pecado. Jesus Cristo, Ele é o sacerdote que nos conduz ao Pai, mas Ele é o sacrifício, a oferta que nos traz perdão. Por isso, o texto de Hebreus explica que Jesus Cristo, Ele obteve o perdão pelo sacrifício do seu povo. Um dia, Jesus Cristo, Ele, para lembrar aos seus discípulos do seu perdão, Ele estabeleceu a Santa Ceia. Estão lembrados? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Jesus Cristo, Ele foi estabelecido por Deus para exercer o ministério de sacerdote, mas não um sacerdote temporário, o sacerdote eterno, o sacerdote que se sacrificou para lhe dar o seu perdão e para lhe dar a vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, nos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Como? Sacrificando o perfeito Jesus pelos pecadores que se achegavam a Ele. Jesus foi entregue na cruz em nosso lugar. Nós não poderíamos jamais orar, prestar esse culto, buscar ter a presença do Senhor, ter vida eterna, ter perdão, ter transformação, ter um lugar ao céu. Ninguém merecia isto que Deus preparou. E o que foi que Deus fez? Sacrificou o seu Filho para nos dar tudo que Ele tem de promessas para a nossa vida. Foi o perfeito pelos imperfeitos, o justo pelos pecadores. Jesus Cristo, Ele é estabelecido como um sacerdote que nos conduz a Deus através do seu sacrifício. Esta verdade estava escondida da igreja do Senhor. Agora vocês conseguem perceber por que o somente Cristo fez parte de todas as igrejas da Reforma Protestante. Porque Jesus Cristo, Ele é o que dá a vida eterna pela sua palavra. O somente Cristo se espalhou e se tornou coluna de todas as igrejas, porque Ele é o Rei, o centro da história, aquele que é a conclusão e explica as Escrituras. Ele é o que governa tudo que existe. Por isso, e também porque com o seu sacrifício, Ele conquistou o seu povo. Percebem porque o somente Cristo se tornou o fundamento de muitas igrejas e que hoje não se prega mais isso. A gente não escuta isso. A gente escuta mensagens para que o homem possa conquistar, ser abençoado. Um Cristo que é servo em vez de ser Senhor. Um Cristo que não se é escutado. Percebem como somente Cristo deve ser levantado hoje na vida da igreja? Porque a palavra de Cristo não é mais suficiente. A palavra de Cristo não é suficiente para orientar a vida de alguém. Muitos estão guiando as suas vidas pela sua mente, pelos seus desejos. E incrivelmente, dentro das nossas igrejas, não tem sido anunciado a suficiência da palavra de Cristo para a vida da igreja. Se tem criado estratégias mirabolantes para conquistar, para alcançar o coração.
Eu não digo que nós não devemos ter estratégia de evangelizar e de edificar, mas os meios se tornaram os fins, a forma de falar se tornou o próprio fim, uma forma agradável, suave. O texto nos diz, e a mensagem nos anuncia nessa noite, que Cristo é o centro, é o Rei. Esta verdade tem sido apagada do coração de muitos. Jesus Cristo não é o Rei para muitos. Ele tem sido apenas aquele que morreu na cruz. Mas deixa-me dizer, Ele foi estabelecido como Rei por Deus. E Ele é Rei. Eu não sei se Ele é o seu Rei, mas Ele morreu naquela cruz. E Ele veio enviado por Deus, porque Ele é Rei dos céus e da terra. A questão é, Ele é o Rei que manda na sua vida? Você aceitou Jesus Cristo como Senhor do seu viver? Sim ou não? Eu não sei. Mas se a sua fé não tem Jesus Cristo como sendo o que governa as suas escolhas, você hoje precisaria e deve tomar uma decisão: aceitar o somente Cristo na sua vida. Jesus Cristo, Ele se sacrificou por você. Você crê que esse sacrifício é suficiente para lhe dar perdão, vida eterna e salvação? Você já se rendeu ao sacrifício que transforma, que cura, que dá vida eterna e que traz as promessas para você? A igreja de Cristo está salva, liberta, perdoada, não porque vem cultuar. O culto é a expressão do que nós cremos. Nós estamos aqui porque Cristo morreu naquela cruz por nós. Ele é o seu Salvador. Você acha que você vai para o céu porque você vem para a igreja? Não. Você acha que você vai para o céu porque você é crente? Você não vai. Você é perdoado porque você crê? Você não é perdoado porque você crê. Você é perdoado porque Cristo morreu por você. E você crê no sacrifício de Cristo. Você crê no que Cristo fez por você. Aí sim, esta é a fé pela qual Cristo morreu, para que você creia no sacrifício dele. Não, eu creio. Crê, todo mundo crê, mas crê no sacrifício de Cristo. Foi por isso que ele morreu, para que você creia que a morte dele é suficiente para lhe dar perdão e vida eterna. Somente Cristo como Rei, somente Cristo como profeta, somente Cristo como sacerdote que se sacrificou em favor da igreja, em favor da sua vida. Este é o fundamento da igreja de Cristo. Deveria ser o nosso fundamento. Por isso, nós vamos continuar proclamando, não somente hoje, mas durante toda a nossa permanência aqui na igreja, a suficiência de Cristo em favor do seu povo. Essa igreja presbiteriana e muitas outras nasceram sobre esse fundamento e vai continuar pregando somente Cristo, somente Deus, somente a Deus toda a glória, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. Que Deus nos ajude e que nós, cientes do que foi anunciado, possamos nos render humildemente a Jesus Cristo para a glória do Pai. IPB